Olá, bem-vindos. O meu nome é Susana Rodrigues, eu sou psicóloga clínica e sou psicoterapeuta e estou aqui para, em mais um vídeo da série de vídeos generalistas para um público em geral, poder-vos falar sobre um tema que poderá ser pertinente para alguns de vocês. E estou a falar em stress. É uma palavra que tem vindo a ser gasta, já se fala dela em 300 mil contextos, é um tema que tão depressa é apaixonante como já está bastante batido e quase todos nós já achamos que sabemos tudo sobre stress. Ainda assim, eu corro o risco de poder falar durante uns 30 minutos, de maneira genérica, sobre a repercussão psicológica do stress e como é possível também poder trabalhar o mesmo. Vamos cingir-nos à palavra. Às vezes gosto muito do valor etimológico, de onde vêm as palavras, o que nos querem dizer logo na sua origem, na sua nascença. E de facto, nós todos entendemos a palavra stress como uma palavra inglesa, obviamente, é uma palavra inglesa, mas tem a sua origem no latim, numa palavra interessantíssima, stringere. Não sei se a pronuncio como deve ser, eu não tenho estudos latinos dentro do meu repertório de estudo académico, imagino que poderá ser algo parecido com isto. Mas o que quererá dizer stringere? E consultando um dicionário do latim, eu descobri que quer dizer apertado, restritivo, restringido, limitado. E então, parece que faz sentido, não é? Quando nós estamos em stress, parece que o nosso pensamento também fica restringido. Fica, como diriam os nossos irmãos brasileiros, apertadinho, né? Ou seja, eu não consigo pensar, eu fico bloqueado e restrinjo a minha tomada de decisão ou ao impulso, ou seja, a pior das situações, ou ao bloqueio, outra situação má. Mas vamos de novo à palavra. Stress quer dizer stringere, quer dizer que eu estou restrito numa tomada de decisão ou de comportamental para fazer face aos motivos, aos estímulos, vamos chamar assim, que me fazem estar em stress. Dos primeiros cientistas a falar em stress foi um médico alemão que eu nunca sei se pronuncia desta maneira, porque mais uma vez não sou perita na língua alemã, que era o Dr. Selay, se assim se diz ou não, não sei. E ele foi das primeiras pessoas que veio trazer para a ribalta, para a opinião pública e para a ciência, o estudo do stress. E ele falava que o stress era uma percepção, que não existe stress. Na verdade, stress tem a ver com uma percepção do mundo. Eu concordo plenamente com este senhor que em 1950 e qualquer coisa, na Alemanha, teve a ousadia de começar a falar e trazer isto para o campo científico, embora já havia, obviamente, muitas tentativas imberbes, mais ou menos vingadas, de falar sobre os efeitos do stress na vida da pessoa e o que era o stress. De qualquer maneira, esta ideia de que o stress é uma percepção é super interessante. Vamos entender-nos aqui com uma coisa. Imaginemos que eu estou no meu carro, eu que adoro guiar, descontraída na vida, parada num semáforo. E como o prazer de guiar para mim é supremo, guiar não me provoca ansiedade, nem stress, nem coisa nenhuma, digo eu, não é? Mas estou no meu
volantezinha, volante, sentadinha, à espera que fique verde para eu avançar. Mas, como sempre, aquilo provoca-me tanto prazer que alguma coisa em mim me diz que eu ficaria em stress se eu ficar assim, petrificada, a olhar para o semáforo à espera que passe para a cor verde para eu avançar. Então, normalmente eu deixo isso por conta do stress dos outros. Portanto, eu fico descontraída, estou a pensar na minha vida, às vezes até saco de uma pequena leitura que possa ter e naquele minuto ou dois estou ali a ler, ou estou simplesmente a olhar para o ambiente, ou simplesmente componho as sobrancelhas um bocadinho do meu cabelo, da minha fita, olho para o espelho, tudo menos para o semáforo. Alguém anda atrás de mim a apitar. Isto é dito e sabido. Porquê? E mais, é num espaço de segundos. Às vezes ainda nem o verde está completamente aceso, já a malta está atrás de nós a apitar. Então estamos a ver aqui o mesmo estímulo, um semáforo, e duas atitudes diferentes perante o mesmo. A pessoa que está atrás de mim a apitar que nem louca e eu na minha descontração. Eventualmente pode nem ser a pessoa que está lá atrás de mim. A pessoa que está ao meu lado, imaginemos que temos duas vias, arranca uma velocidade estonteante e eu mantenho na minha calma a sair de ponto morto, pôr em primeira e avançar calmamente na minha vida de automobilista. Então, o mesmo estímulo foi percepcionado de modo diferente por duas pessoas diferentes. Então, realmente, o stress tem a ver com a percepção que eu tenho do estímulo e o Sr. Selay dizia da ameaça que esse estímulo provoca na nossa percepção. Atenção aqui à palavra ameaça, porque habitualmente estamos habituados a utilizá-la num contexto de coisas bastante graves, dramáticas, não é? Uma ameaça, um urso que aparece aqui e eu fico ameaçada, ou um bando de abelhas ou de vespas asiáticas e eu fico ameaçado. Não é propriamente, a palavra ameaça não tem a ver só com isto, mas essencialmente é inspirada nisto. Quando eu sinto um estímulo e quando o avalio como eu não conseguindo gerir o mesmo, ou não tendo skills, capacidades, e simplesmente não conseguindo encontrar uma maneira de lidar com o que aquele estímulo me faz sentir, eu fico em stress e fico, então, stringere, fico restrita porque não sei o que fazer e desenvolvo no meu corpo uma quantidade de sintomas, que já vamos falar sobre eles, que ainda mais me vão fazer não saber gerir a situação. Ora bem, então, stress é, de facto, uma percepção de uma ameaça que tem a ver com os olhos, com o ser, com a psique, com a cognição, com a pessoa que eu sou e que vai fazer a interpretação dos estímulos face às minhas competências ou inabilidades em lidar com os mesmos. Vamos dar aqui um exemplo também que eu costumo usar. Imaginemos que estou muito bem a andar ali no caminho em frente à minha casa e de repente sou confrontada com um urso. Olha, mais precisamente, não foi um urso, mas aqui há uns tempos atrás, no meio aqui dos campos, fui rodeada por 3 cães, 2 Grand Danois e um São Bernardo. Imaginam o que é? Para mim, uma pessoa com 1,50 m, não é? Portanto, eu vejo aqueles colossos, aqueles enormes cães, 2 aqui e 1 atrás, a rosnar-me. Há também um pincherzinho deste tamanho a ladrar-me nos meus calcanhares. Claro que a minha percepção da realidade foi esta. Com o pincher posso ver muito bem, porque mesmo que ele me morda não me vai matar. Agora, com 3 colossos a rosnar-me desta maneira, estou frita. Portanto, a minha avaliação da situação foi, isto é um perigo, portanto, uma ameaça, e eu entrei em stress. E quais são as possíveis reações que nós temos perante as situações de stress? Uma, bloqueamos e paralisamos, não sabemos, congelamos, não sabemos o que fazer e não há pensamento possível que nos vai salvar, porque o nosso pensamento nem sequer funciona e o corpo também paralisa. A segunda pode ser eu fugir a 7 pés, aqui Del Rey que a Susana dá à sola e corre que nem uma louca, tipo
Carlos Lopes na maratona dos Jogos Olímpicos, mas claro, sem sucesso, porque estou a ver estes 3 cães a galgarem no instante aquilo que eu galgaria em 10 minutos, eles galgam em 2, e provavelmente a comer-me. E depois tinha ainda outra saída, que era eu lutar contra eles, que é eu dar um ataque de fúria e atiro-me a eles e mando-os para a outra banda e faço, aconteço e não sei o quê, e luto. Ok? Portanto, temos aqui 3 saídas. Ou congelei, e nós vamos chamar isto freeze, não é? Fico bloqueada. Ou fujo, não é? O run. Ou luto. E o fight. Estou a utilizar os vocábulos que em inglês nós usamos neste contexto. Todas as 3 saídas podem ser airosas, porque em certos contextos o ideal é congelar, é não mexer, senão sou atacada. Noutros contextos é melhor eu fugir, se não sou atacada. E noutros contextos é mesmo eu lutar contra a situação, não também nada feito, eu sou atacada. No caso, eu fiz um misto de 2 destes mecanismos. Eu primeiro congelei, eu lembro-me de ter a consciência de não mexer um único músculo do meu corpo, do pescoço para baixo, e lembro-me de mexer os olhos e a boca. Eu fazia-me acompanhar dos meus cães e eu dizia aos meus cães: Piuga, Jesse, para casa, vão-se embora. Show! Era a sensação, eram os únicos músculos que eu mexia. E os olhos, porque precisava de lubrificar, não é? De resto, eu sentia que eu não podia mexer-me. Portanto, eu depois fiquei um pouquinho mais aliviada quando vi que os meus cães se foram embora. Interessante, depois quando cheguei a casa, eles estavam à porta de casa e eu, seus traidores, piuga de traidora, como é possível que me abandonaste? Mas claro, fui eu própria que a mandei embora, não é? Porque senão iria ser muito feio. E ela habitualmente era agressiva com outros cães, mas ali eu senti que ela estava cheia de medo, portanto mandei embora e ela foi. E depois de muitas peripécias apareceu o dono dos cães, que não os conseguiu tirar da situação, que não conseguiu fazer coisa nenhuma. Eu sugeria, tome as minhas as estrelas dos meus cães que eu tenho ao pescoço, puxe os seus cães para si, chame-os, abra o portão, vá buscar uma lata de qualquer coisa, mas por favor faça qualquer coisa. Mas o homem parecia tão terrificado quanto eu, também estava absolutamente congelado. Não conseguia abrir a boca e muito menos fazer qualquer coisa que fosse para me poder salvar a mim. Provavelmente já devia ter alguma experiência de que talvez ele também não se pudesse salvar da situação. Eu não sei. Na grande verdade, ao final de uns minutos, a mim começou-me a vir aquilo que nós costumamos dizer vulgarmente, uma mostarda ao nariz. E de repente veio-me uma fúria enorme e eu pensei, mas eu agora vou ficar aqui petrificada nesta situação eternamente, com estes bichos e um tipo inábil para lidar com a situação à minha frente. Portanto, eu aqui tenho pouca solução. Ou sou comida, ou eu luto contra isto. Ou, eventualmente, também podia fugir e ver o que é que ia acontecer. Portanto, eu escolhi lutar. Portanto, eu, de repente, deu-me um ataque de fúria. Eu gritei com os cães, mandei-os voltar para casa, como se pudesse resolver o assunto, não é? Foi assim um tiro no escuro. Mandei-os imediatamente para o seu quintal, fiz uns gestos agressivos, aproximei-me deles como um forcado em frente a um touro numa praça de touros e dei uns valentes berros. Paradoxalmente, os cães meteram o rabo entre as pernas e a aqui del rei que foram para dentro do quintal e o senhor fechou o portão. Obviamente que eu estava em estado caótico, não é? Eu sentia a minha pulsação na garganta. As minhas mãos, de tanto estarem crispadas, eu lembro-me de ter as unhas espetadas nas palmas das mãos. Portanto, nós vimos aqui um exemplo de como nós podemos lidar com uma situação de ameaça e como todo o nosso corpo reage da maneira como impulsivamente ele sabe reagir. Portanto, a minha primeira reação, como vos disse, foi o congelar. Eu congelei, não mexia músculo nenhum, na sensação de que se eu não me mexesse, seria mais a minha salvação. Mas depois reparem todos os sintomas que eu vos falei. Eu crispei as mãos, eu espetei as unhas nas minhas palmas das mãos,
eu não mexia um músculo, mexia os olhos ou a boca para falar com o Senhor ou com os meus cães para se irem embora. Eu sentia o coração bater na minha garganta, a pulsação, não é? Portanto, eu comecei a ter um conjunto de sinais absolutamente que irromperam de uma maneira extraordinária e que, de algum modo, me estavam fisicamente a dar sinal de que eu não estava bem. Portanto, uma taquicardia, a pulsação, não é? Ou uma taquicardia forte, como se o coração quisesse sair fora do peito e quase que o sentia na garganta. O aumento das batidas cardíacas, não é? Do ritmo cardíaco. Outra coisa que eu sentia, que eu suava em bica, portanto, uma sudorese excessiva, uma tensão muscular. Esta zona, no dia seguinte, doía-me imenso, toda a zona peribucal, o que quer dizer que eu me cerrei a boca, porque eu só falava assim para não mexer muito os músculos, e ao mesmo tempo estava furiosa por me ter colocado nesta situação, ou dos cães me terem colocado nesta situação, já não sei bem qual era a responsabilidade, se calhar era de ambos, não é? Eu porque passo num sítio onde há cães destes e eles porque me tentam atacar, ou do dono, né? Responsabilidade dele. E depois, uma coisa importante que contribuiu para o meu congelamento, não é? Para o meu bloqueio, que foi, eu não respirei. A sensação que eu tinha é que eu praticamente não respirava, com medo de respirar. Portanto, o que nós podemos falar aqui, vocês vão dizer, mas Susana, isto não é uma situação de stress, é uma situação de medo. Voilà. Esta situação de medo é exatamente igual às situações de stress. Mas, quando eu me tornei agressiva e eu já estava numa daquelas, eu batia, eu fazia o que tivesse de fazer para me defender daqueles cães, eu também, em termos agressivos, estava no mesmo estadio, em termos de reações fisiológicas, do que se estivesse em stress ou se estivesse com medo. Mas eu estava super ansiosa, como devem calcular. Portanto, eu nunca mais via a hora de chegar a casa, quando me desembaracei daquilo, e depois ainda precisei de umas boas horas para me recuperar da situação da ansiedade. Ainda fiquei muito ansiosa durante algum tempo e telefonei, inclusive, a algumas pessoas. Eu estava sozinha em casa nesse dia e telefonei a algumas pessoas para aliviar um pouquinho a tensão. Então, o que é que nós, na área da neurociência, sabemos? É que as questões de stress provocam inequivocamente o mesmo mecanismo psicofisiológico ou neurobiológico ou neurofisiológico, dê-lhe o nome que quiser, no meu corpo, no vosso corpo, de mecanismos similares. No stress, na ansiedade, no pânico, na agressividade e no medo. Todas estas circunstâncias provocam as mesmas reações. O que é que acontece? Pela percepção do medo, não é? Eu percebi o ambiente como ameaçador, ou como eu não tendo uma habilidade específica para lidar com ele, não sabendo gerir o estímulo ameaçador, e vou desencadear, não é? Dentro do meu pensamento que eu não estou a conseguir gerir uma ameaça e que, de algum modo, isto está a ser difícil de poder suportar e os meus neurónios começam a ter uma atividade neuronal atípica. O que é que acontece? Os neurotransmissores são substâncias químicas que são mediadoras entre o impulso nervoso entre neurónios e que fazem com que eu viva, como que vocês vivam. Não há vida humana, nem vida na Terra possível sem neurónios. Até o ser mais unicelular que existe é composto por um neurónio, por exemplo, o protozoário, e, portanto, isto é a base da vida, é a existência de células cerebrais que comandam tudo o que fazemos, o que eu digo, a maneira como mexo, o meu olho, o que vos conto, o que vos repito, o meu pé, o meu olhar, a minha essência enquanto ser viva, depende dos meus neurónios. E o impulso nervoso é aquilo, o impulso elétrico que passa de uma célula de neurónio, não é? Para a outra, para que todos os meus neurónios se articulem em funcionamento pleno para eu viver.
esse impulso nervoso passa de um neurónio para o outro, vai passar das dendrites, que finalizam a célula para peço desculpa, vai passar dos terminais do axónio de uma dessas células, de um desses neurónios, para as dendrites, que são o início do próximo neurónio, através de uma reação química que chamamos sinapse e que é mediada por um componente químico que se chama neurotransmissor. E existem inúmeros neurotransmissores, adrenalinas, acetilcolinas, ocitocinas, noradrenalina, dopamina, serotonina, muita coisa a terminar em ina, não é? E não só, obviamente, e que durante o estado em que eu estou a percepcionar, a visionar e a entender um estímulo na minha vida como ameaçante, me provoca uma alteração na libertação destes neurotransmissores. Consequentemente, o meu sistema nervoso e os meus neurotransmissores comandam a segregação de outras substâncias, por exemplo, a segregação de hormonas por parte das glândulas, por exemplo, nas suprarrenais, ou coisa que o valha, e também na maneira, no batimento cardíaco, e um aumento ou uma diminuição do batimento cardíaco, num esforço supremo que o meu coração vai ter que ter para bombear mais uma oxigenação que não se está a dar, porque eu bloqueio a respiração. Quase sempre quando estamos em stress ou alguma coisa nos aconteceu na vida, alguém nos vem dizer: epá, respira fundo, conta até 10. É a boca do povo a ir para a ciência, para a neurociência. De facto, quando nós bloqueamos e quando estamos confrontados com algo que não sabemos gerir, mal respiramos apenas para viver. E, portanto, a quantidade de oxigênio que é levado ao nosso cérebro e, consequentemente, ao resto do nosso corpo é diminuta. Ao ser diminuta, o coração precisa de bombear mais sangue, mais oxigênio, porque o oxigênio é captado nas hemácias, no sangue, não é? E que depois é levado aos pulmões para bombear para o resto do corpo, e como não há esta oxigenação suficiente, o coração tem que fazer um maior esforço e eu sinto-me quase a arrebentar. E, portanto, não é também invulgar que em situações de stress eu entre num pânico exacerbado e tenha, por exemplo, também ataques de pânico. Uma dor pericordial aqui junto ao coração, aqui junto à minha zona do diafragma, eu não estou a colocar a minha mão no sítio correto por causa do microfone, vai fazer algum atrito, às vezes essa dor mimetiza um ataque de coração, nós pensamos que estamos a ter um infarto e recorremos rapidamente à urgência no hospital. Na cardiologia são feitos inúmeros exames e sai tudo limpo e está tudo ótimo, para o meu grande alívio. Mas depois o médico vem dizer que tem aqui um ansiolítico, ou se calhar era melhor ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, porque você tem andado num estado de bastante ansiedade, certamente, e isto foi um ataque de pânico. Ora, acontece então que o stress pode conduzir a situações mais exacerbadas de descontrole na minha vida. Agora, esta autoperceção de uma ameaça às vezes pode não ser assim um evento drástico ou dramático como hoje, de eu ser confrontada com 3 cães gigantescos à minha frente num local isolado. Pode ser, por exemplo, o stress da minha vida, do meu cotidiano. Ou porque eu não sei gerir a maneira como organizei o meu dia-a-dia, ou porque não sei gerir a minha postura profissional e as minhas tarefas, ou porque não sei gerir as relações que tenho, ou porque tenho imensas atividades que eu coloquei todas na minha agenda cotidiana do dia-a-dia, mas para as quais não tenho tempo suficiente para fazer tudo o que devo, ou o que quero, ou o que acho que devo fazer, ou porque eu estabeleci relações patológicas no meu local de trabalho e não estou a conseguir lidar com isso, ou porque não sou feliz e há uma quantidade de variáveis na minha vida que eu não estou a saber gerir, que não estão a contribuir para a minha felicidade, e eu vou acumulando sucessivamente ao longo do tempo uma quantidade de frustrações e de vivências ansiogénicas permanentes e constantes,
e chega a um ponto, o meu corpo rebenta. Eu costumo dizer, já que a cabeça não diz nada, pelo menos o corpo dá um sinal. Agora, precisamos ter muito cuidado com isto, porque um corpo em permanente stress, o que equivale a dizer, porque o mecanismo neurofisiológico é igual a um corpo em ansiedade permanente, com medo permanente, a percepcionar o mundo e os estímulos que me rodeiam como bloqueantes, como algo que eu não consigo lidar, e que se calhar noutra situação eu viria com clarividência e atuaria sem problema e sem stress, mas quando estou assim não o vejo, não é? Estou bloqueada, tenho a tal percepção distorcida e vão-se desencadeando todo o conjunto de mecanismos neurofisiológicos que vos falei apenas por alto e que se vão dando nas células do meu sistema nervoso, no central, no autónomo, no periférico, na minha musculatura, na minha circulação sanguínea, no meu pulmão e, enfim, no meu soma, e eu começo a somatizar. Eu começo a ter problemas físicos que têm a ver com esta cascata de acontecimentos. Primeiro, concretos, não é? Circunstanciais e factuais, depois de percepção, não é? Cognitivos, e depois, finalmente, bioquímicos, e que se transformam também em verdadeiras hecatombes, cataclismos físicos. Eu posso desenvolver mesmo problemas psicossomáticos. Psicossomáticos quer dizer problemas físicos, doenças concretas, mas de origem psicológica, por falta de gestão e capacidade interna de gerir a estimulação da minha vida e a maneira como eu percepciono os estímulos e a vida que me é dada a viver, ou que eu me proporciono a mim própria viver. E nessas circunstâncias eu posso vir a ter algumas doenças do foro cardíaco. Aliás, é conhecido o que se chama o infarto de miocárdio de origem no comportamento tipo B. Costuma-se falar um bocadinho assim. O comportamento tipo D é o comportamento de uma pessoa que vive intensamente o stress da sua vida, uma pessoa irascível, com emergência temporal, quer fazer tudo para ontem, que anda a 300 milhões de quilómetros à hora, que tem 350 mil atividades todas programadas para um curto espaço de tempo, que não encontra a satisfação nas coisas que faz, que tem dificuldade em terminar ou que procrastina, etc, etc. São um tipo de caracterologias, não é? Típicas, ou de fatores, traços de personalidade de determinadas pessoas que as torna propensas a ter, por exemplo, problemas cardíacos ou eventuais AVCs. E nós às vezes chamamos a isto de comportamento tipo B. Obviamente que às vezes há nuances, não é? Nisto do comportamento tipo B. Podem ser também pessoas muito agressivas e que rapidamente explodem, mas também podem ser o contrário. Pessoas que têm uma agressividade contida e por polidez relacional consideram que não podem passar para fora aquilo que as faz sentir mal, não podem dizer ai, nem podem dizer não gosto disso, eu não quero isso, não vou tolerar isso, e portanto viram a agressividade para dentro, num silêncio, num mutismo permanente, que é autolesivo, automutilante da sua saúde mental, e portanto vai se transformar não só num stress permanente, numa ansiedade permanente, como também se vai transformar num problema físico. E portanto é muito mais fácil uma pessoa com esta caracterologia, com estes traços, núcleos personalíticos muito ativos, a ser apanhada nas teias de um problema cardíaco ou de um problema vascular. Depois também acontece que muitas vezes, ao não respirar, ao estar bloqueado com as coisas avassalada, com tudo que me acontece na vida, eu também não tenho tempo, nem encontro dentro da minha cabeça uma estratégia específica para lidar com isto. Acho sempre que ou o que me vai salvar é ou mudar de emprego, ou eu deixar de ter o estímulo que me confronta com a minha incapacidade, como por exemplo conseguir tirar a carta. Vamos imaginar que a carta era um motivo do meu stress, não estou a conseguir fazer isto, ou eu desistir de tirar a carta, ou finalmente conseguir alcançar a carta, ou eu estar a fazer um curso que não gosto, ou a trabalhar numa área que não me é querida,
ou não reganhar o dinheiro suficiente para gerir a vida cá em casa, e o que acontece é que eu vou me permitindo cada vez menos respirar. Não oxigenando, eu também não vejo realmente nenhum benefício em parar, rever a minha vida, perceber o que é que eu posso fazer, que é da minha responsabilidade para eu tomar conta de mim próprio, para deixar de estar confrontado com os estímulos que não consigo gerir, ou geri-los resgatando outra estratégia, e, portanto, também não vejo na minha vida espaço para fazer exercício físico, respirar, para meditar, respirar, para fazer mindfulness, respirar, para parar, ver um filme, respirar, para ler um livro, respirar, para estar com amigos em alegre cavaqueira e sorrir e rir às gargalhadas, respirar, ou simplesmente ir com o meu filho até ao parque do Jardim de Monserrate e vê-lo rebolar na relva. E eu fazer o mesmo e respirar. Não tenho tempo. Não, estou demasiado ocupado com toda a tensão da minha vida e com todo o mal que isso me faz. Hipoteticamente, ir ao médico, cuidar de todas as problemáticas que eu tenho físicas e mais alguma coisa. Problemáticas físicas podem ser também, além das cardíacas e das vasculares, pode ser, por exemplo, problemas dermatológicos, crises sucessivas de alergias muito estranhas, não têm a ver habitualmente com aquelas que conhecemos, que têm a ver, por exemplo, com a alergia à primavera, aos pólenes, ao outono, ou seja o que for. São outros tipos de alergias, são erupções cutâneas que são sinais concretos de que a minha pele está no limite de arrebentar com toda a tensão que eu tenho. Podem ser paralisias parciais, pode ser, por exemplo, uma paralisia da cintura para baixo, uma parésia da cintura para baixo, e que não tem nada a ver com nenhum traumatismo encefalocraniano que eu possa ter, não tem nada a ver com nenhuma paralisia cerebral, não tem nada a ver com questões relacionadas com escleroses, ou esclerose múltipla, ou reumatismo, seja o que for, são de origem psicossomática. E a pessoa é que não sabe, obviamente. Ou uma hemiparésia facial, é muito típico. Ou, por exemplo, os tiques oculares, que a pessoa não consegue controlar. Ou uma gaguez pronunciada, até porque a pessoa não respira, não é? Sabemos que metade dos problemas de gaguez têm a ver com uma má respiração, uma coartação da respiração em determinadas vias aéreas. Ou poderá ser também problemas visuais, é muito comum, até poderá haver, e não é tão pouco comum como vocês pensam, cegueiras psicossomáticas, nós dizemos psicogénicas, ou seja, de origem psicológica, que depois se desbloqueiam com um tratamento psicológico, com um tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico, conforme aquilo que a pessoa decidir fazer ou o que for mais indicado. Mas, de facto, continuo a dizer, às vezes porque a nossa cabeça não nos mandou parar, não atendeu suficientemente aos sinais de stress, que são um sinal de aviso, são um farol para nós, em como alguma coisa não se está a passar bem, e como a cabeça não mandou parar e reequacionar a maneira como me posiciono face a todas essas dimensões ou variáveis que me estão a afetar a minha vida, então o corpo dá o sinal. O grande problema é se eu não faço a leitura certa e não me cuido o suficiente. O grande problema é se eu me enxaco, por exemplo, em comprimidos que não vão alterar nenhuma das decisões que tenho que fazer na minha vida, podem diminuir a minha ansiedade e, em certas situações, é muito necessário uma terapia psicofármaca, não é? Psicotrópica, que precisamos, às vezes, mesmo diminuir o nível de ansiedade e uma reposição dos níveis habituais da libertação das substâncias que nós já falámos, tanto as hormonais como as neurotransmissores, blá, 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 e mais mecanismos intrínsecos que estão aqui associados. Mas, na grande verdade, muitas vezes só a terapia psicotrópica não ajuda. Porquê? Porque eu também tenho que tomar decisões na minha vida, eu tenho que ter um dossiê para a minha mudança. Eu tenho que definir, passar em revista as dimensões da minha vida que eu não estou a conseguir gerir,
tenho que perceber o que é que está na origem dos meus bloqueios, tenho que definir os objetivos que eu quero para me sentir feliz e depois as estratégias para onde eu quero ir, como fazer aquilo que preciso de fazer para realmente sair deste estado de encurralamento a que eu posso chamar stress e que é de facto um saco azul onde eu meto todos os tostanitos, onde eu meto tudo o que não consigo lidar e vou chamar de stress. Por outro lado, reparem, o stress também é benéfico. Porquê? Porque me ajuda pela primeira vez, quando eu tenho, se calhar, o meu primeiro ataque de pânico ou o meu segundo ataque de pânico e o médico me diagnosticou como tal, se calhar eu percebi pela primeira vez que há qualquer coisa mal na minha avaliação da realidade ou que há qualquer coisa mal na minha vida que eu tenho que mudar para alterar a maneira como me sinto e para ser, obviamente, feliz. Para todos vocês que me estão a ouvir e que já passaram por algumas destas coisas que eu estou a falar e que eu nem sequer estou ainda a falar sobre o universo de estímulos que podem provocar todas as questões relacionadas com o stress, mas para vocês que sim, se revêem algumas coisas que eu estou a falar, lembrem-se na possibilidade, um dia destes, poder fazer o vosso dossiê de mudança. Nós até temos um programa na nossa clínica que vos pode ajudar neste sentido. Mas, como diriam os ingleses, anyway, de qualquer modo, sinta que às vezes é mesmo necessária ajuda para conseguir sair de alguns estadios de encurralamento na nossa vida provocados por este estado de stress. Então vamos ver possibilidades de tratamento do stress. A primeira é procurar ajuda, é a primeira estratégia. E a ajuda pode ser médica, pode ser com o médico de família, pode ser com o vosso cardiologista, pode ser com o vosso osteopata, pode ser com o vosso homeopata, ou pode ser, inclusive, até com a vossa astróloga. Não interessa, ajuda. Pode e deve ser sempre um comportamento concreto. Eu consciencializar-me que há aqui uma questão psicogénica, de origem psicológica, e que não tem a ver, se calhar, só com os outros, tem a ver com os outros, com o ambiente e comigo, com a minha maneira como percepciono as coisas, e com a minha dificuldade ou a inabilidade neste momento da minha vida em resgatar estratégias para lidar com o assunto. Portanto, primeiro, atender a isto. Segundo, procurar ajuda. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra e pode ser, inclusive, um psicoterapeuta. Ou pode ser simplesmente fazer um programa estruturado cognitivamente, como aquele que eu acabei de dizer, o Dossiê de Mudança, que é um programa de capacitação para a mudança que a nossa clínica promove, quer online, quer com acompanhamento individual, ou quer em grupo, em acompanhamento e consultório. Pronto. Ou pode ser fazer uns cursos na net, em que vocês procuram as zonas que conseguem resgatar como possíveis de trabalhar com um curso na net. Tudo bem. Ou pode ser uma mudança drástica nos vossos hábitos, não é? Ou tomar decisões, como procurar outro emprego, ou procurar a promoção, que até agora não procurei, como pode ser dizer adeus a uma relação patológica, como pode ser passar a ter hábitos de exercitação física no meu calendário que não tive até agora, para respirar. Pode ser ir fazer judo, pode ser fazer outro jogo ou outro exercício de combate, em que eu posso fazer jus à minha agressividade com regras, que é o essencial. Pode ser ir fazer natação, pode ser eu reservar todas as semanas uma tarde por semana para estar com a minha família e com os meus filhos e retirarmos das tarefas habituais do nosso cotidiano e ir viver a natureza ou ir viver desportos específicos para com as crianças, ou tirar um dia só para ser criança de novo e rir, rebolar, pintar e correr e estar de barriga para baixo com os nossos filhos e voltar à nossa infância de uma maneira adulta, como pode ser fazer meditação todos os dias e
provavelmente não estão dentro do assunto, mas saibam que tanto a meditação como o mindfulness são técnicas usadas até no combate à dor, porque vão despoltar um mecanismo, outra vez, neurofisiológico, de libertação de algumas substâncias que são analgésicas no corpo, só por impacto respiratório e de concentração do meu pensamento em determinados estímulos que são autosselecionados. Ou posso fazer aromaterapia, ou posso fazer massagens terapêuticas com um terapeuta, ou posso ir a um quiroprata. Eu posso ter tantas estratégias para mudar a minha vida que eu ficaria aqui em 350 milhões de vídeos a enumerá-las, a listá-las para vocês. Mas como todos vocês terão o vosso repertório e todos vocês têm que refletir sobre, se estiverem nestas situações, sobre aquilo que conseguem resgatar como os vossos recursos para serem trabalhados, todos vocês vão ter que tomar a decisão individual do que querem fazer. Da parte que me toca, foi um prazer estar com vocês. Até breve, até um próximo vídeo com algum tema que possa vir a ser esclarecedor para si que está aí desse lado. Até breve.